Lei Orgânica do Ministério Público do Pará. É a Lei Complementar número 57. Título 1. Livro 1. Das disposições gerais, da autonomia, da organização e dos órgãos de administração e de execução. Título 1. Das disposições gerais e da autonomia do Ministério Público. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 1. O Ministério Público é instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Parágrafo único. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Capítulo 2. Da autonomia do Ministério Público. Artigo 2. Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira, dispondo de dotação orçamentária própria, cabendo-lhe especialmente, inciso 1, praticar atos próprios de gestão. Inciso 2, decidir sobre a situação funcional e administrativa do pessoal ativo e inativo, da carreira e dos serviços auxiliares organizados em quadros próprios. Inciso 3. Elaborar suas folhas de pagamentos e expedir os competentes demonstrativos. Inciso 4. Adquirir bens e contratar serviços, efetuando a respectiva contabilização. Inciso 5. Propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos e de seus serviços auxiliares, bem como a fixação e o reajuste do subsídio de seus membros e da remuneração de seus servidores. Inciso 6. Prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares, bem como nos casos de remoção, promoção e progressão funcional. Inciso 7. Instituir, organizar e prover os seus órgãos de administração e de apoio administrativo, suas secretarias e os serviços auxiliares das procuradorias de justiça e das promotorias de justiça. Inciso 8. Elaborar seus regimentos internos. Inciso 9. Exercer outras competências decorrentes de sua autonomia. Parágrafo 1. O Ministério Público obedecerá no plano administrativo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que regem a administração pública em geral. Parágrafo 2. As decisões do Ministério Público, fundadas em sua autonomia funcional, administrativa e financeira, obedecidas às formalidades legais, são auto-executáveis e de eficácia plena, ressalvada a competência constitucional do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas do Estado e do Conselho Nacional do Ministério Público. Parágrafo 3. O Ministério Público instalará seus órgãos de administração, de execução e dos serviços auxiliares em prédios próprios e em dependências a ele destinadas nos prédios do Poder Judiciário, cabendo-lhe a respectiva administração. Parágrafo 4. Na construção dos edifícios dos fóruns, bem como em prédios destinados ao funcionamento de varas agrárias, juizados especiais ou similares, em que o Ministério Público tenha por força de lei de exercer suas atribuições constitucionais junto ao Poder Judiciário, ser-lhe-ão reservadas instalações adequadas. Parágrafo 3. Artigo 3. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, encaminhando-a diretamente ao governador do Estado, que a submeterá ao Poder Legislativo. Parágrafo 1. Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias próprias e globais, compreendidos os créditos suplementares especiais, ser-lhe-ão postos à disposição em duodécimos até o dia 20 de cada mês, sem vinculação a qualquer tipo de despesa em cotas estabelecidas na programação financeira, com participação percentual nunca inferior à estabelecida pelo Poder Executivo para seus próprios órgãos. Parágrafo 2.
Os recursos próprios não originários do Tesouro Estadual serão recolhidos diretamente à conta do Ministério Público e vinculados aos fins da instituição. Parágrafo 3. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia de receitas será exercida mediante controle externo pelo Poder Legislativo e mediante controle interno pelo sistema instituído por ato do Procurador-Geral de Justiça, aprovado pelo Colégio de Procuradores de Justiça, sem prejuízo da competência fiscalizadora deste. Título 2. Da Organização do Ministério Público. Capítulo 1. Da estrutura do Ministério Público. Seção 1. Dos órgãos do Ministério Público. Artigo 4. O Ministério Público compreende: inciso 1. Os órgãos de administração. Inciso 2. Os órgãos de execução. Inciso 3. Os órgãos auxiliares. Seção 2. Dos órgãos de administração. Artigo 5. São órgãos da Administração Superior do Ministério Público. Inciso 1. A Procuradoria-Geral de Justiça. Inciso 2. O Colégio de Procuradores de Justiça. Inciso 3. O Conselho Superior do Ministério Público. Inciso 4. A Corregedoria-Geral do Ministério Público. Artigo 6. São também órgãos de administração do Ministério Público. Inciso 1. As Procuradorias de Justiça. Inciso 2. As Procuradorias de Justiça. Artigo 6. São também órgãos de administração do Ministério Público. Inciso 1. As Procuradorias de Justiça. Inciso 2. As Promotorias de Justiça. Seção 3. Dos órgãos de execução. Artigo 7. São órgãos de execução do Ministério Público. Inciso 1. O Procurador-Geral de Justiça. Inciso 2. O Conselho Superior do Ministério Público. Inciso 3. Os Procuradores de Justiça. Inciso 4. Os Promotores de Justiça. Seção 4. Dos órgãos auxiliares. Artigo 8. São órgãos auxiliares do Ministério Público. Inciso 1. Os Subprocuradores Gerais de Justiça. Inciso 2. Os Centros de Apoio Operacional. Inciso 3. A Comissão de Concurso. Inciso 4. O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Inciso 5. Os órgãos e serviços de apoio administrativo. Inciso 6. As coordenadorias de Procuradorias de Justiça e de Promotorias de Justiça. Inciso 7. Os estagiários. Capítulo 2. Dos órgãos da Administração Superior do Ministério Público. Seção 1. Da Procuradoria-Geral de Justiça. Subseção 1. Das disposições gerais. Artigo 9. A Procuradoria-Geral de Justiça, órgão da Administração Superior do Ministério Público, tem por chefe o Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo 1. O Procurador-Geral de Justiça será substituído nos seus impedimentos, ausências, férias ou licenças por um dos subprocuradores gerais de Justiça designados, observada a ordem da designação e, na falta destes, pelo Corregedor-Geral do Ministério Público. Parágrafo 2. Vagando o cargo de Procurador-Geral de Justiça, antes do término do mandato, será exercido interinamente pelo Procurador de Justiça mais antigo do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público até a posse do Procurador-Geral de Justiça, eleito para o novo mandato, que ocorrerá no prazo máximo de 90 dias, a contar da vacância, observado no que couber o disposto no artigo 10 desta lei complementar. Subseção 2. Da escolha, nomeação e posse do Procurador-Geral de Justiça. Artigo 10. O Procurador-Geral de Justiça é nomeado pelo chefe do Poder Executivo, dentre os integrantes da carreira do Ministério Público, maiores de 35 anos e com no mínimo 10 anos de exercício, mediante lista tríplice, elaborada na forma desta lei complementar para mandato de 2 anos,
permitida uma recondução, observado neste caso o mesmo procedimento. Parágrafo 1. A lista tríplice, a que se refere este artigo, será formada pelos membros do Ministério Público mais votados em eleição realizada para esse fim, mediante voto secreto dos integrantes da carreira em até 3 candidatos. Parágrafo 2. A eleição de que trata o parágrafo anterior obedecerá às seguintes regras e procedimentos. Inciso 1. A eleição é realizada na primeira quinzena do mês de dezembro do ano anterior ao término do mandato do Procurador-Geral de Justiça, ou, no caso do parágrafo 2 do artigo anterior, dentro do prazo de 60 dias a contar da vacância. Inciso 2. 30 dias, pelo menos, antes da realização do pleito, o Procurador-Geral de Justiça publicará na imprensa oficial do Estado edital informando a data da eleição, bem como encaminhará aos eleitores correspondência com cópia do edital e a transcrição literal do artigo 10 desta lei complementar. Inciso 3. A votação transcorrerá no edifício sede do Ministério Público na capital do Estado, no horário das 8 às 16 horas, ressalvado o disposto no inciso 15 deste artigo. Inciso 4. A eleição será presidida por comissão eleitoral formada pelos 2 procuradores de justiça mais antigos na carreira do Ministério Público e pelo promotor de justiça mais antigo na terceira instância, que aceitarem o encargo. Inciso 5. A comissão eleitoral é presidida pelo mais antigo dos procuradores de justiça, que a integrar, cabendo à mesma escolher dentre seus demais membros o que exercerá as funções de secretário. Inciso 6. A comissão eleitoral instala-se nas 48 horas seguintes à publicação do edital a que se refere o inciso 2. Inciso 7. O integrante da carreira que preencha os requisitos do caput deste artigo e demais disposições desta lei complementar poderá requerer o registro de sua candidatura mediante petição escrita, endereçada à comissão eleitoral e apresentada no protocolo geral do Ministério Público no prazo de 10 dias corridos. Inciso 7. O integrante da carreira que preencha os requisitos do caput deste artigo e demais disposições desta lei complementar poderá requisitar o registro de sua candidatura mediante petição escrita endereçada à comissão eleitoral e apresentada no protocolo geral do Ministério Público no prazo de 10 dias corridos a contar da publicação do edital a que se refere o inciso 2. Inciso 8. Encerrado o prazo previsto no inciso anterior, a comissão eleitoral decidirá sobre o pedido de registro de candidato nos 3 dias seguintes. Inciso 9. Contra a decisão da comissão eleitoral que deferir o registro de candidato inelegível ou que não preencha os requisitos do caput do artigo 10, qualquer integrante da carreira em atividade, desde que não esteja afastado da carreira, poderá interpor recurso com as devidas razões ao Colégio de Procuradores de Justiça, mediante petição escrita, endereçada à Comissão Eleitoral e apresentada no protocolo geral do Ministério Público no prazo de 3 dias corridos, a contar da publicação da decisão. Inciso 10. O integrante da carreira que tiver seu pedido de registro de candidatura indeferido pela Comissão Eleitoral poderá interpor recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça na forma e nos prazos previstos no inciso anterior. Inciso 11. O Colégio de Procuradores de Justiça julgará o recurso interposto contra a decisão da Comissão Eleitoral referente a registro de candidatura em sessão extraordinária especialmente convocada para esse fim, dentro dos 5 dias seguintes ao término do prazo previsto nos incisos 9 e 10. Inciso 12. É inelegível e não poderá compor a lista tríplice destinada à nomeação de Procurador-Geral de Justiça o membro do Ministério Público que, alínea A, afastado da carreira, não reassumir as funções do seu cargo até 180 dias antes da data da eleição.
A linha B. Não se desincompatibilizar até 30 dias da data da eleição mediante licença devidamente comprovada por ocasião do pedido de registro da candidatura, se ocupante de cargo de representação classista ou de cargo eletivo ou de confiança nos órgãos da administração superior do Ministério Público, salvo no caso do próprio Procurador-Geral de Justiça, se candidato à recondução, que permanecerá no cargo. A linha C. Praticar as condutas vedadas previstas neste artigo, observado o devido processo legal. Inciso 13. A votação é feita por escrutínio secreto, cabendo à comissão eleitoral decidir sobre a utilização de cédulas de papel, de urna eletrônica ou de outro método de coleta de votos, divulgar calendário eleitoral, bem como tomar todas as providências para assegurar a lisura da votação, o sigilo do voto e a transparência de apuração. Inciso 18. Ressalvado o disposto nos incisos anteriores, mas só que lembrando que o 14, 15, 16 e 17 foram revogados. Ressalvado o disposto nos incisos anteriores, o direito de voto é exercido pessoalmente pelo eleitor, não se admitindo voto por procuração. Inciso 19. Terminada a votação, a comissão eleitoral se transforma automaticamente em junta apuradora e fará a contagem e a apuração dos votos, resolvendo os incidentes e proclamando o resultado, lavrando-se ata de todo o ocorrido. Inciso 20. É nula a cédula que indicar mais de 3 nomes, bem como o voto dado a candidato não registrado, inelegível ou que não preencha os requisitos previstos no caput do artigo 10. Inciso 21. É assegurado ao candidato regularmente registrado o direito de fiscalizar pessoalmente os atos preparatórios, a votação e a apuração. Inciso 22. Contra a decisão da comissão eleitoral proferida no curso da votação ou da apuração, o candidato interessado poderá interpor recurso com efeito suspensivo no prazo de 2 dias corridos, a contar da data da eleição, ao Colégio de Procuradores de Justiça, que decidirá em sessão extraordinária, dentro dos 5 dias seguintes, o término do prazo para interposição do recurso. Inciso 23. Todos os documentos e o material relativo à eleição ficarão sob a guarda e responsabilidade da comissão eleitoral, até o término do prazo para o julgamento. Para o julgamento do recurso previsto no inciso anterior, fim do qual as cédulas serão incineradas ou de outra forma destruídas. Inciso 24. Proclamado pela comissão eleitoral o resultado final da eleição e não sendo interposto recurso, o Procurador-Geral de Justiça, em exercício, remeterá no primeiro dia útil seguinte, o término do prazo recursal, a lista tríplice ao governador do Estado. Inciso 25. Se o Colégio de Procuradores de Justiça negar provimento ao recurso previsto no inciso 23, o Procurador-Geral de Justiça, em exercício, remeterá, no primeiro dia útil seguinte à decisão, a lista tríplice ao governador do Estado. Inciso 26. Não será declarada nulidade da qual não resultar evidente prejuízo. Inciso 27. A decisão do Colégio de Procuradores de Justiça sobre recurso eleitoral é terminativa na esfera administrativa e insuscetível de reconsideração pelo mesmo colegiado. Inciso 28. O desempate na votação será resolvido em favor do candidato que, sucessivamente, a linha A for mais antigo na carreira do Ministério Público, a linha B tiver maior tempo de serviço público, a linha C for o mais idoso. Inciso 29. Os prazos previstos nos incisos anteriores são todos contínuos, peremptórios e preclusivos. Não se interrompem aos sábados, domingos e feriados e serão computados excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento. E para os efeitos deste artigo, o Protocolo Geral do Ministério Público funcionará diariamente das 8 às 18, ressalvado o disposto no inciso 15. Inciso 30. São vedados nos 30 dias anteriores à eleição de que trata este artigo, a fim de garantir a igualdade de oportunidade entre os candidatos, a linha A promoção, a realização ou o patrocínio
por qualquer órgão do Ministério Público, de congressos, seminários, cursos, reuniões de polo e outros eventos abertos à participação de membros e servidores da instituição. A linha B, a cessão ou a utilização de bens móveis ou imóveis pertencentes ao Ministério Público para fins de propaganda. A linha C, a cessão ou a utilização de materiais, equipamentos ou serviços pertencentes ao Ministério Público para fins de propaganda. A linha D, a utilização do site oficial do Ministério Público na internet para fins de propaganda, ressalvada a divulgação de matéria jornalística imparcial sobre a eleição. A linha E, a edição de jornais, boletins informativos ou qualquer outra publicação oficial do Ministério Público. A linha F, a cessão ou a utilização de servidor do Ministério Público para comitê de campanha ou para a realização de qualquer forma de propaganda. A linha G, a concessão de passagens e ou diárias, salvo no caso de estrita necessidade do serviço. A linha H, a nomeação para cargos de confiança e a designação para funções comissionadas, salvo no caso de estrita necessidade de serviço, em substituição devidamente motivada. A linha I, a inauguração de obras do Ministério Público em qualquer comarca. A linha J, a utilização de recursos ou instrumentos promocionais ou publicitários externos, tais como, a linha J, a utilização de recursos ou instrumentos promocionais ou publicitários externos, tais como outdoors, faixas, cartazes, trio elétricos, alto-falantes, propaganda, volante e similares. Inciso 31. A infringência das vedações contidas no inciso anterior importa na cassação do registro da candidatura e configura grave violação dos deveres do cargo e dos deveres funcionais, sujeitando o infrator, se membro do Ministério Público, às sanções previstas nesta lei complementar e, se servidor, às sanções disciplinares previstas em lei, sem prejuízo da responsabilização por improbidade administrativa. Inciso 32. A Comissão Eleitoral regulamentará, mediante resolução, as formas de propaganda de candidatura no âmbito interno do Ministério Público para a eleição de que trata este artigo, podendo aplicar sanções que podem variar de simples advertência à cassação do registro da candidatura, nos casos de descumprimento de recomendação expedida pela própria comissão ou de comprovação da prática das condutas vedadas previstas neste artigo, assegurado o devido processo legal ao candidato interessado, inclusive recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça, com efeito suspensivo nos termos do inciso 11. Parágrafo 3. Os recursos previstos neste artigo perderão o efeito suspensivo caso não sejam julgados pelo Colégio de Procuradores de Justiça no prazo de 5 dias, contados da sua interposição, salvo na hipótese do artigo 33 do parágrafo 2 deste artigo.